Paz de Deus, meus caros irmãos em Cristo Jesus. Acabei de fazer uma live maravilhosa agora, muito abençoada. E eu recebi um comentário de uma pessoa, irmãos, de um irmão, com todo respeito, não quero aqui ofendê-lo, não é esse o meu intuito. Ele me fez uma pergunta, ele deve ser da congregação cristã, pelo jeito, pela forma que ele agiu. E também eu quero dizer para ele que eu não tenho nada contra a instituição dele. Se ele não tem concordância com esse tipo de coisa que eu falo sobre o estudo da Bíblia, assim por diante, eu quero dar uma explicação para o irmão. Que o irmão está enganado, tá, irmão? O irmão perguntou para mim apontar um discípulo. Eu vou apontar, hein? Que tinha conhecimento bíblico. Eu vou apontar apóstolos que tinham muito conhecimento que o irmão possa imaginar, tá? É verdade que os discípulos de Jesus Cristo, os discípulos foram escolhidos entre homens simples, como pescadores, tá, irmão? Cobradores de impostos e outros, tá? Só que você tem que prestar atenção numa coisa. Eles eram trabalhadores comuns, né? Mas eles tiveram um privilégio. Está escrito em Mateus 4, 18, 22. Pega lá sua Bíblia, por gentileza. E Mateus 9, versículo 9. No entanto, eles tiveram o privilégio de aprender diretamente com o Mestre, que já existiu, maior mestre que já existiu, né? Que já existiu antes da criação do mundo, ele era mestre. Está escrito que ele estava com o Pai antes que o mundo existisse. Então, o maior mestre do universo, eles não precisavam ir em faculdade. Eles aprenderam, o Senhor Jesus ensinou. Pega a Bíblia, irmão, lê lá como o Senhor Jesus ensinava eles. Presta atenção, meu irmão, antes de você fazer um comentário. Eu vou mais longe, tá? Agora eu vou mostrar para você pessoas que estudaram. Acho que você talvez não tenha conhecimento, mas eles tiveram o privilégio de aprender diretamente do Senhor Jesus Cristo. E também está escrito, né? Isso daí que eu estou falando. Está escrito em João 13, versículo 13. Além disso, Jesus frequentemente fazia referência às escrituras, tá? Instruindo-os, mostrando para eles o que eles tinham que fazer, tudo que se cumpria. E tudo que se cumpria onde? Nos próprios Senhor Jesus, nele mesmo. Lê lá em Lucas 24, 27. Tá? E 24, 27 e 24, 45. Leia lá, irmão. Tá? Outra coisa. Vou te falar uma coisa. Sabe o que é Torá? Sabe o que é Torá? Torá, irmão, é esses 5 livros aqui da Bíblia, tá? Aqui do Pentateuco, que nós chamamos Pentateuco, tá, irmão? Livro de Gênesis, foi os livros escritos por Moisés que existiam na época. Porque não tinha Novo Testamento na época, não é? É bem claro isso. Tiago era judeu, presta bem atenção. E certamente ele, como judeu, tinha conhecimento da Torá, porque era obrigado. Você não sabe que as crianças de pequenininha já tinham que ter conhecimento da Torá? Por que que o Senhor Jesus ficou falando com os doutores e eles ficaram impressionados? Porque o Senhor Jesus era um rabino. É os filhos de Deus, mas era considerado um rabino. Você vai ver muitos pontos da Escritura escrito rabi, que quer dizer rabino, mestre. Você não vai encontrar mestre em Israel, quer dizer rabi. Você vai encontrar várias vezes essa palavra rabi, quer dizer mestre, o rabino, que também é mestre, a mesma coisa, tá bom? E você vai ver que os discípulos eram judeus e eram ensinados desde cedo as escrituras, tá? Você não sabia disso? Até isso aí é literal, isso é até hoje. Se eles não tivessem leitura, eles iam aprender oralmente. Existe a Torá oral. Você que nunca foi para Israel não sabe? Uma criança, para ela ser judia, nascer em Israel, ela já vai aprender de criança. Tem até prova na escola, isso hoje, né? Antigamente não era assim, mas tinha a Torá oral. Mesmo que eles não fossem doutos e não soubessem ler, se eles eram judeus, que eram, eles conheciam a Escritura, meu amigo. Você tem que procurar também saber as coisas para você dar um comentário, tá? Todos eles conheciam a Escritura.
Apenas eles não tinham entendimento de como agir de acordo com o novo nascimento, a nova aliança. Então o Senhor Jesus ensinou eles, porque eles eram judeus, eles eram ensinados desde cedo a conhecer a Escritura, não precisava saber ler, irmão. Os irmãos não sabem que os judeus, eles têm a Torá oral. Se você perguntar para um judeu que não sabe ler, é difícil encontrar hoje quem não sabe ler, mas naquela época ele falava para você tudo. Não tinha versículo, ele falava tudo para você. Tá bom? Acho que você não estudou isso, né? Porque você acha que não precisa. Por isso que você fez... Olha o comentário errado que você fez. Você chamou os discípulos tudo de burro, desculpa a expressão. Sendo que os discípulos eram judeus. Os discípulos, se eram judeus, eles tinham que saber a Torá, meu amigo. Isso aí é norma de uma família judaica, independente, eles eram indoutos na lei, na letra, mas no conhecimento da lei, eles tinham sim, eles tinham esse conhecimento porque eram judeus. É lei, era lei, irmão, tinha que ter conhecimento, tinha que ensinar desde criança. Está entendendo, irmão? Os judeus valorizavam profundamente a palavra de Deus, meu irmão. E Jesus confirmou isso. Essa prática, quando ele falou assim, ó, quando ele disse assim, ó, examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, versículo 39. Sabe o que quer dizer a palavra examinar, meu querido? Eu vou te explicar com todo carinho, eu não quero mal de você. Examinar quer dizer estudar. Pesquisar com bastante profundidade, porque a palavra examinar, que está no Novo Testamento, o Novo Testamento foi traduzido em grego, e a palavra examinar em grego é anagrinó. Anagrinó não quer dizer só examinar, quer dizer estudar, pesquisar, analisar profundamente. Como é que você vai dizer para mim mostrar? Eu já te mostrei Tiago. Eles eram indoutos da letra, mas eles conheciam a lei. Tiago já era mais diferente. Tiago, ele já era mais... Ele conhecia a letra e conhecia a lei e conhecia a Torá oral. Ele era judeu. Paulo falou para ele algumas coisas. Então, irmãos, para fazer um comentário que nem você fez aí, sinceramente, irmão, você tem que saber o que você está falando, hein? Seus anciãos não ensinou isso para você não, irmão? Tem que ensinar. Deus, quando ele quer usar, ele usa de até quem não sabe ler, irmão, tá? Nós sabemos muito bem disso e eu não desacredito nisso. Mas eu não desacredito que eles sabiam as coisas porque sabiam. Você nunca foi em Israel. Eu não sou melhor que você. Eu sou pobre, irmão. Eu não fui fazer turismo lá, não. E nem fui com coleta de igreja, tá? Eu fui porque Deus me enviou lá. Então eu aprendi muita coisa lá. Eu estive com um rabino lá. E o que eu estou falando para você, além de estar na história do povo judeu, é uma realidade que você escreveu lá para mim apontar um que soubesse alguma coisa. Eu estou te apontando mais do que um. Eu não estou dizendo que eles sabiam o evangelho. Eles não sabiam, eles sabiam a lei. Mas era a escritura que tinha na época era a lei, não era evangelho. O Senhor Jesus veio para ensinar o evangelho. Ele era o próprio evangelho. Ele era a própria boas novas. Tá entendendo, irmão? Nós temos que ter necessidade do conhecimento bíblico para a vida espiritual, irmão. O salmista declarou assim, ó, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105. Vai dar uma olhadinha, por gentileza. Sem o conhecimento da palavra, nós estaríamos perdidos na escuridão espiritual. Porque qualquer coisa que o teu ancião lá falar, você vai acreditar que é Deus. Irmãos, vocês mesmo entram aqui e faz a gente falar. Eu não quero falar da congregação, meu amigo. Eu não quero falar de igreja aqui. Por que você entra fazendo essas perguntas? Você está provocando uma resposta que me faz falar da sua igreja, que eu tenho respeito pelas pessoas que estão lá. Você não está tendo respeito porque você está falando que o que eu estou falando é mentira, sendo que você não tem nenhum tipo de conhecimento, mas eu não sou melhor que você. Eu vou orar para que Deus te abençoe porque eu não quero o teu mal.
com todo respeito, amo você em Cristo, embora dá a impressão que você não me ama em Cristo. Porque você veio já querendo ter uma razão que você não tem. Porque você já entrou com uma coisa sem nexo. Para me mostrar um, eu estou mostrando mais, tá? E tem mais, tá? Veja que o salmista falou aqui nesse versículo. Nós estaríamos perdidos na escuridão, meu querido, se nós não tivesse conhecimento. E esse conhecimento foi passado para nós. Você conhece por causa do quê? Você não escutou o Evangelho? Ah, foi pelo Espírito Santo. Sim, foi pelo Espírito Santo. Mas você não está falando mais pelo Espírito Santo. Porque você está falando que não tinha discípulo, que não conhecia nada. Pelo amor de Deus, eles foram ensinados o Evangelho, que a lei já sabiam, por Jesus Cristo. Porém, o Senhor mostrou para eles que a lei serviu de aio. Você sabe o que quer dizer aio? Eu vou te explicar para você aprender, tá? Aio quer dizer o seguinte, eu não sou professor não, tá? Eu sou simples, só tenho a 7ª série. Aio quer dizer o seguinte, antigamente eles pegavam uma pessoa, um escravo, um servo, e colocavam ele de professor para ensinar a lei para as crianças. Ele era um aio para preparar as crianças. Então a lei foi uma preparação para a vinda de Cristo, por isso que a lei serviu de aio, está escrito isso, tá bom, irmão? E tem outra, hein? Eu vou agora falar de outra, hein? Segura aí que essa daqui vai vir para você entender melhor, né? Isso aqui não fui eu que falei, tá? Não fui eu que falei. O apóstolo Paulo instruiu Timóteo. Olha o que ele falou para Timóteo. Para ele se dedicar ao estudo. Procura te apresentar-se a Deus aprovado como objetivo de não ter que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, segundo Timóteo 2,15. Quer dizer, ele estava pregando, então ele tinha que ter conhecimento, para ele não se envergonhar, irmão. Ah, mas o Espírito Santo... Mas é lógico que é o Espírito Santo, irmão. Só que Paulo considerou a sabedoria dele como esterco. Você sabe por quê? Porque em Israel, lá é deserto, lá precisa de esterco para colocar na terra. Você sabe que Israel planta no deserto? É muito útil o esterco. Hoje fala adubo, mas esterco é para adubar a terra. Paulo considerou tudo que ele sabia como esterco, para adubar a sua terra, porque ele tinha a sabedoria de Deus. Quando tomava ele tinha aquele esterco, ele tinha conhecimento das coisas para fazer comparações. Porque o homem não pode ser preguiçoso. O preguiçoso, irmão, ele também é glutão. Não quer fazer nada e quer comer. Só que assim, a glutonaria, não estou falando de gordura de carne não, tá? Que muitos interpretam tudo errado. Tem gente, hoje eu vi uma pessoa falando, chamando tudo de gordo, aí na internet, e é da congregação, tá ele falando. Só que ele também foi gordo. Agora tem uma coisa, tá? Ele entendeu tudo na carne. O que é glutonaria? Quando a pessoa come demais. E o que você tem que comer espiritualmente? A palavra. Quando você vai num lugar, escuta uma pregação que é tudo falsa, você come. Vai no outro, você come. Você tá assim. Vai no outro, você bebe. Você está se embriagando. Você é glutão. Você come tudo que põe na frente sem saber de onde que vem. É espiritual isso daí, irmão. Aprenda. Aprenda, irmão. A pessoa materialmente falando, ela tem que saber que tem que cuidar de sua saúde. Agora, espiritualmente, irmão, você come de tudo. Você me fez uma pergunta totalmente descaracterizada, dizendo que para me mostrar, eu estou mostrando para você aqui, ok? Para você provar o contrário, você tem que mostrar igual eu aqui, eu estou mostrando para você, com versículo e tudo. E eu não vou acreditar, porque você vai torcer a escritura, porque é assim que vocês fazem mesmo, e não vem dizer para mim que não. Você pensa que não tem ancião que estuda, meu querido? Eu vou te dizer uma coisa, tem ancião que recebe apostilas com pregações de palavra, tá bom? Eu não vou falar o nome dele, eu tenho áudios dele falando isso, tá? Eu não vou denegrir a imagem dele, porque eu respeito a sua instituição nesse aspecto. Agora você não, entrou aqui no meu canal fazendo uma pergunta que dá impressão, não sei, né? Se você se sentir magoado, você pode sair do canal, mas se você fez isso na simplicidade, você está perdoado. Isso aqui vai servir para outros, não tem problema nenhum, ok? Então, irmãos, agora eu vou mostrar para você.
embora muitos discípulos não tivessem formação acadêmica, claro, eles não tinham uma formação acadêmica formal, nem tinha isso, só para Paulo mesmo, que foi criado aos pés de Gamaliel, e quem era muito, que tinha dinheiro naquela época, né? Você tem que saber, é importante você lembrar que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele vai capacitar os escolhidos. No entanto, isso não significa que é para desprezar o conhecimento. Pedro, João, mesmo sendo chamados de homens iletrados e injustos e incultos, foram reconhecidos como pessoas que haviam estado com Jesus. Atos 14, versículo 13. O ensino do mestre e o conhecimento das escrituras os tornaram habilitados para a obra. Tá bom? Você quer mais? Eles já sabiam a lei, mas eles precisavam conhecer o evangelho. Mesmo conhecendo a lei, não ia resolver, eles tinham que conhecer o evangelho. Então aí quem ensinou o evangelho foi Jesus Cristo, foi o primeiro professor que ensinou o evangelho, professor dos professores, meu irmão. Por outro lado, Paulo tinha uma formação muito robusta na lei e nos profetas, e usou esse conhecimento para pregar o evangelho com eficácia. Está escrito em Atos 22:3 e Atos 17:2-3. Ele afirmou: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Ora, quem ensina, tem alguém que aprende, não é? Ou estou errado eu? Para aprender, você tem que ter alguém que te ensina. Quem te ensina tem que ser um mestre, tem que ser um professor. Ele sabe, e a inspiração do Espírito Santo toma dele o conhecimento que ele já tem, e aquilo ali fortalece a sua capacidade de expressão, irmão. Quando Deus não precisa disso, tá? Mas só que Deus vê o esforço. Você acha que Deus não vê? Agora vem com essa. Vocês estão sempre contrariando as coisas da Bíblia. Que espírito é esse que está aí dentro dessa congregação aí? Vamos parar com isso. Eu estava quieto aqui, gente. Pelo amor de Deus, estou fazendo uma live, nem orei até por irmãos da congregação, mas tem que entrar alguém daí para ficar colocando comentário absurdo, irmão. Se você não está de acordo, não vem no meu canal, irmão. Pelo amor de Deus. Que é isso? A escritura tem que ser sim absolvido primeiramente o Espírito Santo. Eu quando vou estudar alguma coisa, me aprofundar, eu oro primeiro, peço a guia do Espírito Santo. E depois eu vou pegar a escritura. Não é só ler não, tá, irmão? Ler você não aprender nada, só ler. E tem muita, vai ler a Bíblia, lê a Bíblia. Se eu te perguntar alguma coisa que você leu, você não sabe, porque você não busca o conhecimento. Tá? Então aí que tá. Estou falando, não quero seu mal, tá, irmão? Não quero seu mal. Quero dizer a verdade. Ó, o melhor professor que eles tiveram, irmão. Presta atenção, já vou encerrar essa live. Ainda que muitos discípulos nem tivessem um estudo formal, porque não tinham. Formal não, irmão. Formal quase nenhum judeu tinha, irmão, mas conheciam a lei, tá? Posso dizer para você, conheciam a lei. Para terminar, eu vou dizer uma coisa para você, ó. Ele disse que eles não sabiam nada, que era tudo indouto, ó. Embora os discípulos, tá? Como Pedro, João não, né? Pedro e os outros, né? Fossem descritos em Atos 4:13 como homens sem instrução, presta bem atenção nisso aí, incultos, quer dizer, incultos no sentido de não terem educação formal, você tem que saber isso, tá? Mas tem uma coisa aqui que você não sabe, que você vai aprender agora, tá? Vai aprender agora. Eles não tinham educação formal avançada, tá? Não tinham mesmo, isso é verdade. Eu não posso dizer que tinham, só aqueles que eu falei aqui, tá? Mas vou explicar uma coisa judaica para você. Por isso que você está falando coisa errada, tá? Porque ninguém conhecia nada, você está enganado. Todos conheciam, tá? Ó, eu vou te mostrar uma coisa. E vou provar para você isso, não vou só mostrar, tá? Eu sou sefardita. Não sei se você sabe o que é isso, descendente também de judeu, né? Então,
Não, eles certamente tinham conhecimento básico da lei e das escrituras, oralmente, porque isso fazia parte da vida de qualquer judeu, qualquer um. O cara não precisava saber ler, ele tinha que conhecer naquele período. O ensino da lei naquela época era esperado que os meninos judeus começassem a aprender a Torá desde pequenos. Sabe com quantidade? Geralmente por volta de 5 anos de idade. Você disse que não sabiam nada. Eles eram incultos, indoutos, não sabiam escrever, não sabiam ler, mas a lei sabiam. Não é que eles não sabiam, não, que você não conhece a cultura judaica. 5 anos de idade, na época de Jesus Cristo, Pedro nasceu, ele teve que ir lá no sacerdote. Ele não sabia ler, ele tinha que decorar, meu filho. 12, por que o Senhor Jesus apareceu lá com 12? Ele tinha que cumprir a lei, não é? Ele tinha que cumprir o quê? Ele tinha que... O bar mitzvah, chama. Ele tinha que cumprir o bar mitzvah. Ele era judeu. Ele cumpriu toda a lei. Do 12 aos 13 anos, eles passavam pelo bar mitzvah. Todos eles, independente de quem quer que fosse. Tá? Que marcava a sua responsabilidade para guardar os mandamentos da lei. E depois tinha a sinagoga. Não era apenas um lugar de culto, não, tá? Mas também aprendiam a recitar e memorizar a Torá. Então eles não precisavam ser cultos para memorizar a Torá. Você não conhece nem os 10 mandamentos, mas se você perguntasse para Pedro, que não sabia ler nem escrever, ele falava de baixo para cima e de cima para baixo. Tá bom? Eu queria que você dormisse sem essa, mas tudo bem, né? Como pescadores, né? Pedro e os outros companheiros, provavelmente, eles não tiveram uma educação avançada, teologia, mas tiveram uma interpretação na lei com os fariseus, que era obrigado, com os escribas. Como judeus fiéis, eles tinham conhecimento prático e básico da Torá, das tradições e etc. Eles eram judeus, meu amigo. Eles não eram brasileiros. Eles tinham que se apresentar para o rabino. Olha, eu não queria entrar tanto em detalhes assim, tá? Mas eu fui obrigado, porque você começou com... né? Não havia uma idade fixa para que alguém fosse apresentado a um rabino para estudos avançados. Aqueles que se mostravam talento e interesse poderiam, após o bar mitzvah, buscar um aprendizado com o mestre ou rabino. Claro que os outros discípulos, isso era reservado a poucos, tá? Geralmente eles tinham maior habilidade com as escrituras, esses que faziam, e no caso dos discípulos, como eram pescadores, eles não foram educados como rabinos, eles não souberam ler nem escrever, mas eles conheciam, eles iam na sinagoga e eles tiveram que fazer meu Deus do céu, a palavra é difícil de falar, perdoa, eu estou até rindo aqui, sabe o que? Tem cada comentário, meus irmãos, que a pessoa não tem conhecimento e vem aqui, eu não sou mais do que você não, meu irmão, só estou te explicando, tá? Pelo amor de Deus, toda honra, bar mitzvah, eu não sou mais do que você. Só talvez você tenha mais estudo do que eu, mas só que eu conheço isso aqui. Eu falo isso aqui porque eu conheço. Eu tive em Israel, sei como é que é. Você pega uma criança de Israel, fala para ele falar um salmo. Fala para ele falar um salmo. Fala para ele falar o Salmo 119 todinho. Tá? Você não vai encontrar no Brasil, nem em lugar nenhum, alguém que conheça o que está escrito no Terrelim, que chama salmo. Você não vai encontrar no Terrelim ninguém que consegue fazer melhor que um judeu, porque é tradição dele. Com 5 anos de idade. Ele não precisa saber ler. Ele é inculto às vezes. Pedro ficou inculto por quê? Porque ele não estudou, irmão, mas a lei ele sabia. Sabia tudo da lei, porque ele foi ensinado. 12 anos, ele era judeu, era a lei, tinha que se apresentar no rabino. Por que o Senhor Jesus estava 12 anos falando com aqueles sacerdotes e escribas lá? Por quê? Porque era a lei. E o que o Senhor Jesus falou? Eu vim para cumprir a lei e não para abrogar. Tá entendendo, meu irmão? Então fica com essa daí, irmão, dizer que não estudar, que não sei o que, tá aí, tá? A resposta tá aí. Se quiser acreditar, acredite. Se não quiser, não precisa acreditar. Eu não sou melhor do que você. Eu peço a Deus que tenha misericórdia da sua alma. E por gentileza, irmão, quando você for fazer um comentário, pense bem no que você vai fazer, tá?
tá bom? Deus abençoe a todos, você é da congregação, com certeza. Eu fiquei muito triste, porque eu estou procurando evitar falar da congregação. Mas você entra aqui e faz uma pergunta que, logicamente, porque você está na congregação, você acha que não precisa. Mas só que os seus anciães recebem apostilas, tá? Para estudar, para pregar a palavra, e depois diz que é Deus que revelou, tá? E não adianta falar para mim, porque eu fui ancião e eu sei disso, tá? Não é todos que fazem. Principalmente no Braz tem um que faz, eu não vou falar nem o nome, tá? Eu tenho até a gravação dele aqui comigo, tá? Se você começar a colocar, eu vou pôr a gravação dele aqui. E vou dizer que foi por causa de você. Eu vou pedir alguém para ir, se o seu nome estiver falso, eu vou entrar na internet, eu vou rastrear, vou pegar o seu nome verdadeiro, vou fazer um vídeo pro Braz. Porque lá no Braz eles vêem, no terceiro andar tem hacker, tá bom? Esse vídeo aqui eles vão ver. Meus caríssimos irmãos anciães, eu não quero falar de vocês. Mas infelizmente entram pessoas aqui da congregação e começam, parece que gostam de incitar para a gente falar coisas. E eu respeito vocês, não tenho nada contra vocês. Eu tenho contra o quê? Contra o sistema. Isso eu tenho e não vou negar. Mas pessoalmente, para mim, quero que vocês vão tudo para o céu. Mas por favor, avise esses irmãos. Irmão, se você é da congregação quer ficar aqui no meu canal, não tem problema, aqui você vai ser bem recebido, eu vou te abraçar. Os teus anciãos nem vai saber que você está aqui, eu não vou te rastrear para dizer para os teus anciãos, tá? Mas uma pessoa dessa entra aqui no meu canal e faz uma pergunta assim, ou uma coisa que dá a impressão que a pessoa está querendo arrumar entende? Um conflito. Se eu estiver enganado, irmão, você põe lá, irmão, o irmão está enganado, me perdoe, tá tudo certo, irmão, eu não tenho raiva do irmão, ok? Os irmãos inscritos no canal, deixa o seu like, por favor. Não sai do canal por causa que eu estou falando isso. Agora, se você achar que tem que sair, o que eu posso fazer, né, irmão? Eu tenho que falar a verdade. O que eu te falei aqui, busque, você vai ver que é verdade, tá? Deus abençoe, shalom, paz e Deus.